Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Seguinte, se vocês estão tendo dificuldade aí de operar, de analisar os gráficos e de conseguirem realizar os seus lucros, né? Hoje nessa aulinha, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar uma técnica simples, tá? Que vai ajudar muito vocês aí na hora da análise de vocês. Então, pessoal, para quem não me conhece, me chamo Nathan Natalino e analiso gráficos já há alguns anos, né? Então, pessoal, vamos para aula sem enrolação. É o seguinte, pessoal, aqui, hoje é sábado, né? Estamos com o Euro USD aberto aqui e o Audi USD, né? Nesse cenário do euro aqui, pessoal, a gente consegue ver que o gráfico ele estava em uma tendência de alta, né? Ele vinha numa tendência de alta e agora ele reverteu a tendência e está vindo numa tendência de baixa. Beleza, Nathan, entendi isso. E o que que a gente vai aprender para a gente conseguir fazer as nossas operações, né? É o seguinte, pessoal, aqui no gráfico a gente precisa entender onde tem uma região máxima, né? Onde o preço tem uma região máxima e aonde o preço tem uma região mínima, né? E no caso aqui é essas duas linhas que eu coloquei, tá? E aqui, pessoal, o que que a gente pode ter ideia? Aqui a gente consegue ter uma ideia da onde seria o meio do movimento, né? O meio desse movimento, né, para a gente conseguir fazer as nossas operações. Beleza. Então, com isso, você consegue entender que aqui a gente já, ó, esquece, pessoal, esquece, tá? Daqui para trás, ó, desse cenário aqui, ó, deixa eu colocar aqui para ficar mais nítido para vocês. Desse cenário aqui para trás, daqui dessa linha azul aqui, pessoal, que vou deixar mais grossa aqui, para trás, a gente esquece. A gente quer olhar o cenário aqui agora, tá? Então, com isso, a gente tem uma base do quê? A nossa região de oferta, a nossa região de demanda e os 50% do canal, que é o meio do movimento, né? Onde a gente pode fazer correções ou continuidades, né? Para seguir a tendência. Então aqui, pessoal, olha que legal. Eu delimitei, né, as minhas regiões e o preço, vou utilizar a Fibonacci aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Aqui, pessoal, a gente consegue traçar uma fibo para entender aonde é os 50% do canal, né? Então, ó, aqui, aonde o preço veio aqui, ó, onde exatamente está essa linha amarela, é os 50% do canal, né? Com isso, a gente conseguiu entender o que, pessoal? Olha que legal esse... Deixa eu abrir meu point of fix aqui, que eu esqueci de abrir ele, tá? Aqui, ó, pessoal, olha que legal. Quando o preço ele chegou nessa região de 50%, o que que ele fez? Ele deixou para gente esse padrão de vela aqui, mostrando o quê? Que o preço ele já vinha, né? O preço ele já vinha numa tendência de baixa, certo? Ele rompeu, ele rompeu essa região aqui, né? E quando ele voltou, ele fez o seu início do movimento aqui e ele voltou para essa região, né? Aí quando ele chegou nessa região, ele fez uma correçãozinha, né? Para pegar um fluxo. E quando ele chegou aqui, ó, próximo da média móvel, junto com os 50% vindo em uma tendência de baixa, pessoal, vindo em uma tendência de baixa, olha o padrãozinho que ele deixou pra gente. Esse padrão aqui, pessoal, o que que acontece? Vou desenhar para vocês aqui entenderem, tá? Esse padrão, quando ele se forma assim, ó, vou fazer idêntico aqui para vocês entenderem, tá? O que que aconteceu? Esse padrão, ele se formou aonde, pessoal? Em uma região de 50%, tá? E o que que ele mostrou pra gente nessa região de 50%, junto com o movimento da tendência de baixa? Podem ver, pessoal, que a média ela está vindo junto com o preço, né? Indicando uma tendência de baixa. E quando o preço ele veio, subiu e voltou,
Quando ele chegou nessa região, ele mostrou pra gente que deixou o quê? Fraqueza, né? Isso aqui, ó, pessoal, esses pavis aqui, ó, são vendedores empurrando o preço para baixo, mostrando que ali há vendedores querendo vender, né? Então o preço ele fechou, tá? Aonde que a gente poderia ter feito uma entrada, tá, pessoal? Olha que legal. Aqui, ó, exatamente aqui, ó, no fechamento dessa última velinha verde, a gente poderia ter feito uma entrada, vendido, tá? Ou o melhor cenário seria aqui, ó, pessoal, após esse engolfo de baixa, né, seguindo o movimento. Por quê? Porque a tendência ela está de baixa também, tá? Então, pessoal, o legal é isso, tá? O legal dessas marcações é a gente ter essa noção, né, é, de movimento. Então, pessoal, aqui, ó, seria uma venda linda, tá? Por quê? Porque existe confluências, né? Existem confluências. Quais são as confluências, Natan, que existem aqui? Deixa eu deixar aqui isso. Existe região, região de 50%, né? Existe também o fluxo do movimento, o fluxo da tendência, que está o quê? Está chegando ao fim, está baixo, né? Vocês conseguem ver que naquela região ali não existe mais compradores interessados em comprar, né? Existe o que também como confluência? A média móvel, indicando para a gente, né, um movimento de baixa. E existe o que, pessoal? Padrão de vela. Padrão de vela. Então, olha quantas confluências a gente tem. A gente tem 4 confluências para fazer uma boa operação aqui vendido, né? Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam toda vez que vocês abram o gráfico de vocês para vocês operarem, tá? Ó, vocês têm que buscar contexto. Qual que é o contexto? Ah, Natão, o que que é o contexto? O contexto é isso, pessoal. O contexto é isso aqui que eu expliquei para vocês. Tendência de baixa, né? Ó, tendência de baixa. O preço fez o quê? Fez um rompimento. Ó, ele veio, rompeu, certo? Quando ele voltou, ele fez o pullback para continuar o movimento de baixa. Então é o que? Ele rompeu, retornou e continuou, tá? Ah, Natan, mas toda vez o gráfico vai fazer isso? Toda vez que o gráfico estiver em uma participação pública. Toda vez que o preço estiver em uma tendência, ele vai fazer isso, tá? O que que a gente tem que ter em mente para a gente fazer uma boa operação? Exatamente as confluências, né? Exatamente as confluências. Porque com as confluências, a gente vai conseguir pegar uma oportunidade com menos risco, né? Menos risco de operação naquela operação, né? Então aqui, pessoal, foi uma venda linda, tá? Se eu tivesse chego a tempo, eu tinha pego essa venda aqui, tá? Uma venda muito legal, tá? Uma venda que no Forex ou até mesmo aqui em opções binárias, se você tivesse entrado tanto no fechamento da última velinha verde aqui, ó, como na continuidade após esse engolfo de baixa, seria uma oportunidade bem legal, tá? Bem legal mesmo. Então, pessoal, o que que pode acontecer aqui agora também, tá? O preço ele pode fazer de novo esse movimento, só que aonde? Aqui, ó. Por quê, ó? Vocês conseguem ver que o preço, ó, ele está quase buscando a média, né? E a média, pessoal, nos auxilia, né? Aqui, ó, ele já fez um movimento, tá? Aqui, ó, ele já fez um movimento de baixa, tá? A gente poderia ter entrado aqui, nessa regiãozinha aqui, após o término dessa velinha, ou aqui, tá, pessoal? Ó, nessa vela aqui, seria uma oportunidade bem legal também, tá? Então vamos ver aí, né? Olha lá, o preço já indo buscar a média. O que que acontece, pessoal? Nessas marcações, aqui eu marquei de uma forma macro, tá?
Mas aqui, ó, existem regiões também, tá? De 50%, ó. Essas regiões aqui, elas também são de 50%, porque o gráfico ele é fractal. Então aqui também, ó, aqui também existe uma região, tá? Ó, aqui também existe uma região de 50%, tá bom? E o gráfico ele vai trabalhando nessas regiões, né? Olha que legal, pessoal, o preço fazendo um trabalho aí junto com a média, né? Ó, ele buscou a média, aí o que que aconteceu? Aqui, pessoal, eu posso até pensar, tá? Só que é arriscado. Por quê? Ah, Nathan, por que que você não faz uma venda aí? Mesmo com esse engolfo, tá, pessoal? Aqui, a melhor venda. Ó, perdi a conexão com o servidor. Aqui, a melhor venda, pessoal, seria nessa velhinha aqui, tá? Por quê? Vamos ler comigo aqui o gráfico, ó. A média móvel está passando, região de 50%, numa região mais micro, né? Tá perdendo a conexão direta aqui, pessoal, deve ser a internet. E aqui, só que o que acontece? Aqui embaixo, ó, já tem uma região forte, né? Aqui embaixo já tem uma região forte de demanda. O que que é uma região forte de demanda, Nathan? É uma região onde o preço pode fazer uma pequena correção, tá? É uma região que o preço pode fazer uma correçãozinha também, né? Mas olha lá que legal. Ele está indo. Ah, Nathan, por que que ele está indo? Porque ele está numa tendência de baixa. Ele está numa tendência de baixa. A média móvel está auxiliando ele, tá vendo? A média está auxiliando ele fazer esse movimento. Então a probabilidade é que ele vá romper essa região aqui para vir buscar um canal mais abaixo, né? Para vir buscar onde, ó? Para ele vir buscar esse canalzinho aqui, né? Mais abaixo, ó. Tá bom? Então, pessoal, é isso que eu quero ensinar para vocês nessa aulinha de hoje, para vocês entenderem e não terem mais problema com isso em relações a marcações, em relações a como entender o contexto do gráfico. Pode ver aqui, pessoal, olha que legal. Deixa eu tirar essa linha aqui, essa linha azul aqui, para ela não atrapalhar a gente, tá? Agora como a gente fez essas marcações, mostrando num cenário melhor, um cenário melhor não, um cenário maior, tá? Olha quantas oportunidades a gente teve aqui, né? Nesse gráfico só aqui, ó, das 6 horas da manhã até agora, é, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, né? Aqui, ó, pessoal, ó, primeiro cenário que a gente teve, ó, uma boa oportunidade de compra aqui, tá? Após essa velhinha aqui. E teve esses dois cenários aqui, ó, uma vendinha legal aqui e mais uma vendinha legal aqui, né? Isso, pessoal, utilizando a média móvel ao nosso favor, tá? Utilizando a média ao nosso favor, entrando junto com a média, entrando com confluências, né? Então aqui, ó, só nesse cenário aqui de poucos minutos, né, poucas horas, a gente teve três boas oportunidades. Não são oportunidades, são boas oportunidades, né? E dentro do mercado é isso que a gente quer. Olha que legal também aqui, ó, essa vendinha aqui, ó. Uma vendinha top, pessoal, top, ó. Preço derreteu, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá, pessoal? Toda vez que a gente for analisar o gráfico, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se isso ajudou vocês aí, se inscreve no canal, pessoal. Eu trago esse tipo de conteúdo aí todos os dias, tá? É... E ativa o sininho aí, pessoal. Deixa o like, né? Deixa nos comentários aí alguma sugestão de vídeo que vocês gostariam de ter, de que eu faça, né? Deixa aí, pessoal, nos comentários, beleza? Vou deixando. Desculpa, pessoal. Vou deixando essa aula aí para vocês, tá bom? E até a próxima aula, pessoal. Valeu e tamo junto, tá?